Olá, sétimo ano, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje, a gente vai continuar o nosso conteúdo sobre o conjunto dos números racionais. E a gente começou a falar, sobre as operações com números racionais. Agora, na semana passada, a gente viu soma e subtração. Hoje a gente vai ver multiplicação e divisão. As listas dessa semana, a primeira, que é para dia 21/8, sexta-feira, é sobre multiplicação. Já a listinha para segunda-feira, dia 24/8, ela é sobre divisão. Então, vamos continuar aqui na nossa folhinha para ficar bem explicadinho para vocês. Bom, queridos, aqui já tem o nosso resuminho que eu falei no comecinho da aula para vocês. A gente está continuando com o nosso capítulo 3 sobre números racionais. Estamos falando sobre as operações, hoje sobre multiplicação e divisão com números racionais. Esse símbolozinho aqui é o símbolo dos números racionais, tá, gente? Então, se vocês não quiserem escrever números racionais, quiserem escrever o quê? Podem escrever esse quezinho, né? É um quê com uma partezinha aqui. Beleza? Ok, vamos continuar nosso conteúdo, né? Aqui, multiplicação de números racionais. Pessoal, essa parte da aula vai ser para falar sobre multiplicação. A parte 2, que é referente à tarefa 2, vai ser no próximo vídeo, tá bom? Para não ficar muito longo esse daqui. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai falar vai ser sobre os números decimais e sobre os números fracionários. A gente tem dois tipos de números racionais, né? Então, a gente vai dar atenção a esses dois. Primeiro de tudo, vamos fazer aqui um exemplo dos números decimais. Depois a gente faz os fracionários. E vocês vão querer sempre fazer dos fracionários, porque é o mais fácil de todos. Então, vamos lá. Vou puxar aqui pro ladinho e a gente vai fazer este exemplo maravilhoso aqui. Vamos lá. Primeiramente, aqui tá escrito o que vocês vão ter que fazer, né? Aqui tá escrito também uma coisa importante, né? Na multiplicação vale a regra de sinais. Então, se temos menos com menos dá mais com menos dá menos com mais dá menos, e menos com menos dá mais. E mais com mais também dá mais, tá? Então, vamos lá. Fazer a multiplicação, né? Fazer a multiplicação normalmente. E o resultado terá, aqui terá, né? Terá a quantidade de casas decimais da soma dos fatores. Aqui, então, a gente tem o primeiro fator e o segundo fator. Quantas casas decimais a gente tem ao todo? Esse aqui tem 2 casas decimais e esse aqui tem só uma. Então, o nosso número de resposta vão ter 3 casas decimais. Por quê? 1, 2, 3. Beleza? Ok. Como é que a gente vai fazer essa multiplicaçãozinha? A gente vai fazer a multiplicação normal, tá, gente? Como se não tivesse vírgula, né? Bota a vírgulazinha ali, mas faz a multiplicação como se não tivesse vírgula, ok? Então, vamos lá. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 6, 12, sobe 1. 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. O que eu faço agora? Pulo a casinha aqui, né? 1 vezes 1, 1. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. O que eu faço agora? Somo esta coisa linda. Então, vamos lá. 2 mais 0, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 6, 9. E aqui vai ficar o 1. Agora sim, você se preocupa com a vírgula. Lembra que eu falei para vocês, ó? Esse número tem 2 casas decimais, esse aqui só tem uma. Então, nossa resposta terá a quantidade de casas decimais da soma das casas decimais dos fatores. Então, esse aqui tem 1, 2, esse aqui tem 1. Temos 3 casas decimais. Eu vou contar sempre da direita para a esquerda, 3 casinhas. 1, 2, 3. Então, aqui vai ficar a nossa vírgula, ok? Por que 3 casinhas decimais? Porque um dos fatores tinha 2 casas decimais e o outro tinha 1. Totalizando 3, eu sempre conto, né? Aqui seria 1, aqui seriam 2, aqui 3 casinhas decimais, ou seja, 3 números depois da vírgula, ok? Beleza? É assim que faz multiplicação com números decimais, né? Parece simples, e é mesmo, ok? Mas só mais simples do que multiplicação com números decimais é a nossa multiplicação com fração. Por quê? Basta a gente multiplicar os numeradores e depois os denominadores e acabou. Coisa linda.
Continua. Vamos fazer aqui um exemplo. Como é que a gente faz isso daqui? Olha só, falei. Multiplica os numeradores, multiplica os denominadores. Vamos lá. Os numeradores. 3 vezes 1. Quanto que dá? 3. Bota o sinalzinho de fração. 4 vezes 2. 8. Acabou, prof, é isso? Sim, acabou. Coisa linda. Corre pro abraço. Acabou, ok? Então, multiplicação de fração é o nosso sonho de princesa. Multiplica em cima, multiplica embaixo. Sai, beijinhos. Sai não, né? Só sair só de máscara. Vamos lá, fazer mais alguns exemplos aqui. Lembrando da regra de sinais, tá, gente? Então, aqui a gente tem menos 4 vezes 3 sétimos. Bom, aqui, ó, o número natural a gente pode transformar em fração. Basta colocar o quê? Sobre 1. Agora, vamos lá. Numerador vezes numerador. Menos 4 vezes 3. Menos 4 vezes 3 é menos 12. Sobre 1 vezes 7 é 7. Acabou, prof? Sim, acabou. Coisa linda. Próximo. Vamos olhar aqui o sinalzinho. Menos vezes menos. A gente já sabe que vai ficar mais. Então, o sinal a gente já fez. Agora, vamos fazer os números. Numerador com numerador. 1 vezes 7, 7. 5 vezes 2, 10. Ok. Acabou, prof? Sim, acabou. Então, aqui a gente tem multiplicação com números decimais, multiplicação com números fracionários. Não vai embora ainda que eu tenho uma coisa para falar para vocês antes. Atenção, pessoal, vocês têm que simplificar a fração. O que significa simplificar a fração? Deixar ela de forma irredutível, né? Por exemplo, a fração 2/4, eu consigo reduzir ela, né? Eu consigo reduzir ela para quanto? 1/2. Por quê? Porque o de cima e o de baixo são divisíveis por 2, então eu consigo reduzir, né? Eu consigo achar uma fração proporcional a esta, que é menor, né? Que os números são menores, ok? Então, essa daqui seria a minha fração irredutível, ou seja, a minha fração simplificada, ok? Bom, vamos dar uma olhada aqui, ó. A gente tem dois jeitos de fazer uma simplificação numa multiplicação, tá? Isso aqui vale só para multiplicação. A simplificação no final do resultado, certo? Ela vale para soma, para subtração, para multiplicação, divisão e tudo mais. Porém, a multiplicação durante a conta, ela só vale para multiplicação, tá, gente? Para divisão também, tá? Então, sempre multipliquem no final, tá? Se o resultado de vocês deu esse, 2/4, muita gente, né, na listinha fez isso aqui, ó, transformou 0,48 em 48/100 e não simplificou. Isso aqui depois poderia ser 24/50 e ainda poderia ser 12/25. Essa aqui era a fração que vocês deviam ter colocado. Essa aqui é a fração irredutível, certo? Tomem cuidadinho. É a mesma coisa, esse resultado é igual a esse, mas essa daqui é a fração irredutível dela, tá bom? Vamos lá dar uma olhadinha aqui, continua. Como é que a gente simplifica durante a conta? A gente tem que olhar um número, né? A gente tem que, tipo, simplificar mesmo, né? Dividir por um valor em cima e embaixo. Ou seja, eu tenho que achar um valor no numerador e no denominador que eu consiga simplificar. Então, aqui, ó, o número 1, eu consigo simplificar com algum de baixo? Não, porque ele já é 1, eu não tenho o que fazer, certo? Então, vamos olhar para o outro numerador. O outro numerador é o 2. O 2 eu consigo simplificar com alguém aqui de baixo? Consigo, com o próprio 2. O que simplificar? É dividir por um mesmo valor. Eu consigo dividir 2 por qual valor? Por 2. Então, esse número aqui, quando eu divido 2 dividido por 2, dá 1. Quando eu divido 2 dividido por 2, dá 1. Olha que coisa boa. Agora sim, eu multiplico os valores que sobraram sem riscar. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 5 é 5. Essa fração, então, para mim, resulta em 1/5. Ah, prof, eu não gosto desse jeito, esse jeito é muito complicado para mim. Como é que eu faço para simplificar no final? Basta fazer a multiplicação normal, tá, gente? 1 vezes 2 dá 2. 1 vezes 5 dá 10. E daqui você simplifica. Qual o número que divide 2 e 10 ao mesmo tempo? O número 2.
e vai ficar 1/5. Olha aqui, o resultado é o mesmo, tá? Não muda. Aqui você simplificou depois de fazer o resultado, aqui você simplificou durante a sua continha, tá bom? Agora sim, quem já entendeu pode dar o pé do vídeo. Quem tá ainda com uma dificuldadezinha, fica aqui comigo que eu vou fazer mais alguns exemplos. E lembrem, sempre no resultado deixar a fração irredutível, ou seja, simplificada. Beleza? Vamos fazer aqui mais alguns exemplos. Eu deixei aqui, ó, 6 exemplozinhos pra gente. 3 com números decimais, ok? E aqui, ó, número decimal e fração também pra gente saber o que acontece. E 3 exemplozinhos só com frações, beleza? Vamos lá. Letra A, aqui, ó, esta coisa bela. Na letra A, pessoal, como é que a gente vai fazer? Bom, eu tenho um número decimal e tenho um número fracionário. Meu conselho, ou transforma tudo para número fracionário, ou tudo para número decimal. Da preferência de vocês, tá? Ah, prof, eu gosto mais de fazer com número fracionário, eu acho mais fácil. Transforma 1,15 em fração. Prof, eu não gosto de trabalhar com fração, tenho pavor de fração. Transforma esse aqui para número decimal, ok? Lembrando que em números, às vezes as nossas frações não são muito legais. Por exemplo, 0,66666 não é uma fração muito boa. Então, toma cuidado, não transforma essa, né? Essa daí você vai ter que fazer com fração, segurar na mão assim, ó, e dizer vai, dessa vez vai. Vamos lá. Eu vou fazer transformando essa fração aqui, esse número decimal em fração, tá? Então, vamos lá. Esse número decimal em fração vai ficar, o menos continua, né? Não vai embora. Tiro a vírgula, vai ficar 15. Tem só o número da vírgula, então, é sobre 10, ok? Posso simplificar essa fração, prof? Pode, acabamos de ver isso. Eu consigo dividir em cima e embaixo por 5, então vai ficar menos 3 sobre 2. Olha que coisa bonita. Perfeito. Agora, o que eu faço? Vou escrever, ao invés de escrever menos 1,15, eu vou escrever menos 3 sobre 2. E vou escrever o outro número que estava aqui, 3/4. E agora, o que eu faço? Multiplico. Menos com mais, né? Esse número é positivo, vai dar menos, boto o sinalzinho da fração ali, 3 vezes 3, 9, 2 vezes 4, 8. Tá ali, deu o nosso resultado em fração. Ok, vamos fazer esse outro. Bom, esse aqui já tem 3 números decimais multiplicados. Prof, eu posso transformar tudo em fração e fazer fração em tudo? Pode, fica à vontade, coisa mais bonita. Mas esse aqui a gente vai fazer em número decimal. Primeiro de tudo, vamos ver o nosso sinalzinho. Então, aqui eu tenho menos com menos, dá mais. Mais com menos, dá menos. Então, este resultado aqui vai ser negativo. Por favor, já coloca o sinal para vocês não se esquecerem. Vamos fazer aí, 0,2 vezes 1,5. 0,2 vezes 1,5. Lembrando, esquece que tem sinal. Esquece. E faz a continha normal. 5 vezes 2, 10, sobe 1. 5 vezes 0, 0 mais 1, 1. Ok. Pula a casinha, vem pro próximo. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 0, 0. O que eu faço agora? Somo. Quando eu somo isso aqui, vai dar 0,30. Quantos números tem depois da vírgula? Esse aqui tem um, esse aqui tem outro. Ao todo, eu tenho 2 números depois da vírgula. Meu resultado tem que ter 2 números depois da vírgula. 1, 2. Aqui. Então, esse resultado dessas duas continhas deu 0,30. Agora, o que eu tenho que fazer? Multiplicar por 2. O sinal eu já fiz, então ignora o sinal também. 0,30 vezes 2. 0 vezes 2 é 0, 2 vezes 6 é 6, 2 vezes 0, 0. Quantos números tem depois da vírgula no total? Esse aqui não tem número depois da vírgula, mas esse aqui tem 2. Então, a nossa resposta vai ter 2 números depois da vírgula. 1, 2. Aqui. Então, minha resposta deu 0,60 ou 0,6. Tanto faz. Beleza? Ok. Coisa bonita. Vamos fazer esse outro aqui. Ó, mais 5,4 vezes menos
3,53. Primeiro, positivo ou negativo? Minha resposta, negativo. Já bota ali para você não esquecer. E aí, vamos fazer a multiplicação. 5,4 vezes 3,53. Prof, esse número aqui, ele é maior de quantidade. Eu posso colocar ele em cima? Pode. A multiplicação é comutativa. Eu posso trocar de lugar sem problema nenhum. 3,53 vezes 5,4. Vamos fazer essa multiplicação. Faz ela normal, como se não tivesse vírgula. 4 vezes 3, 12, sobe 1. 4 vezes 5, 20, mais 1, 21, sobe 2. 4 vezes 3, 12, 12 mais 4, 14. Bota o zerinho aqui do lado. 5 vezes 3, 15, sobe 1. 5 vezes 5, 25, mais 1, 26. 5 vezes... Opa, sobe 2, né? 5 vezes 3, 15, mais 2, 17. Agora, o que a gente faz? Soma esta coisa linda. 2, 6, 0, 10, né? Sobe 1 ali. 1 mais 1, 2, mais 7, 9, 1. Quantos números depois da vírgula no total, prof? Esse aqui tem 2, esse aqui tem 1. Então, ao todo, 3. 3 números depois da vírgula. É depois da vírgula, não antes, tá? Depois da vírgula. Então, deu 19,062. Tá aqui nosso resultado. Coisa bela. Acabou, prof? Acabou. Mas vamos... Agora sim, vamos fazer nossa multiplicaçãozinha com frações, que é só alegria. Primeiro de tudo, vamos falar do nosso sinalzinho. Sinalzinho positivo, negativo. Positivo vai ficar no final o nosso negativo lindo. Bom, prof, eu já sei fazer cortando durante, não tem problema. Eu vou fazer ela inteira, depois eu faço cortando para vocês verem como é que faz, tá? Vamos lá. Multiplica os numeradores. 3 vezes 9, 27. 27 vezes 12, não sei, prof. Arma a continha e faz. E, pelo amor de Deus, deixa a continha na atividade de vocês, tá bom? 2 vezes 7, 14, sobe 1. 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. Pula a casinha aqui. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 2, 2. Vamos somar agora esta coisa linda. 4, 5, que 12, sobe 1, 3. 324, 324, sobre 4 vezes 5, 20, 20 vezes 6, 120. Vamos lá. Dá para simplificar essa continha? Dá. Não abandona o sinal. Continua com o sinalzinho e faz aí a divisão. Dá para dividir por 2. Quando a gente divide por 2, ali em cima vai ficar 162 e embaixo vai ficar 60. Dá para dividir por 6, por 2 de novo? Dá. Mantém o sinal e divide por 2 de novo. Em cima vai ficar 81 e embaixo vai ficar 30. Dá para dividir por 2 de novo? Por 2 não dá, mas dá para dividir em cima e embaixo por 3. Em cima vai ficar quanto? 27. E embaixo vai ficar quanto? 10. Ok? Ah, prof, como é que ficaria? Então, o resultado 2, tá? Menos 27 sobre 10. Eu sujei minha mesa. Vamos lá, como é que ficaria se a gente simplificasse aqui durante? Bom, eu posso simplificar o meu 4 com o 12, né? Quando eu divido 4 e 12 por 4, aqui vai ficar 1 e aqui fica 3. Agora, eu consigo simplificar o meu 13 e o meu 6. Aqui fica 1 e aqui fica 2. Olha o que acontece quando eu multiplico. Só os números que não estão riscados, né? 3 vezes menos 9, menos 27. 1, vezes 1 também, né? 3 vezes menos 9 vezes 1, menos 27. 1 vezes 5 vezes 2, 10. Já sairia direto, você não precisaria simplificar. Prof, é obrigatório simplificar? Sim! Você tem que simplificar, tá bom? Vamos lá, continuando. Essa daqui agora. Vamos lá. Multiplica em cima. Primeiro de tudo, o sinal. Vai ficar positivo ou negativo? Negativo. Multiplica em cima. 2 vezes 5 vezes 1. 10.
Multiplica embaixo. 3 vezes 7, 21. Vezes 3, 63. Dá para simplificar? Não. Então, acabou a nossa continha. Acabou aqui, pode ir embora. Mentira, vamos fazer só essa daqui mais deu. Sinalzinho, menos com menos, mas... já bota o maisinho bem forte para não esquecer e faz o sinal da fração. 23 vezes 8, não sei. Faz a multiplicação, então. Deixa essa continha na folhinha, não precisa pagar. Vamos economizar borracha no mundo. 3 vezes 8, 24. 8 vezes 2, 16. 16 mais 2, 18. 184. 15 vezes 5, não sei, faz a continha. 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 1, 5 mais 2, 7. 75, acabou, corre pro abraço, a aula de hoje foi-se embora. Bom, pessoal, essa foi a parte de multiplicação com números racionais. A gente falou sobre multiplicação de números com vírgula, números decimais, e multiplicação de números fracionários, tá bom? Cuidado, os números decimais, a quantidade de casinhas decimais vai depender dos fatores, ou seja, dos números que estão sendo multiplicados. É só contar as casinhas e depois colocar no seu resultado. Já a multiplicação com fração, multiplica o numerador com numerador, denominador com denominador e acabou. Boa tarefa para vocês, a tarefa de hoje é só sobre multiplicação com números inteiros. O próximo videozinho vai ser sobre divisão com números racionais, não números inteiros, números racionais, beleza? Um beijo para vocês e até a próxima aula.